Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu queria fazer um vídeo para vocês de retratação, porque eu fiz um vídeo muito recente no canal sobre uma Bíblia de estudo da mulher, do público feminino. Eu vou mostrar ela aqui para vocês. Eu coloquei uma capa nela, por isso que vocês não estão reconhecendo ela. É essa Bíblia aqui, ó. Eu coloquei capa nela, essa aqui, ó, Bíblia da Mulher de Deus, mas eu vou colocar a imagem aí da thumb que eu usei no vídeo e vocês podem identificar ela mais dessa forma, talvez vocês não consigam identificar ela só com esse nome aqui. E eu coloquei ela numa capa porque eu achei a capa que veio nela muito frágil. Aí eu coloquei ela aqui, eu arrumei essa capa aqui para ela, que eu tinha essa capa aqui, que é tipo de uma pasta, que eu não estava utilizando e deu certinho aqui. Aí eu vou estar fazendo esse vídeo para retratar-me sobre algumas coisas, porque nesse vídeo que eu fiz sobre ela, eu elogiei muito essa Bíblia, elogiei bastante, e eu queria fazer algumas correções, porque essa Bíblia aqui, ela traz, infelizmente, um discurso feminista em algumas de suas notas. Não são em todas as notas, porque não cabe o discurso feminista em tudo da Bíblia, né? Eu creio que não. Mas naqueles que cabem, eles trouxeram. E eu vou mostrar para vocês. E eu vou mostrar como isso pode ser perigoso. Ó, essa daqui é a ficha catalográfica dela. Ela vem dessa Bíblia aqui, ó. Eu não sei se lá nos Estados Unidos também traz, porque essa Bíblia aqui ela é uma inspiração dessa daqui. Porém, acredito que sim, mas não posso afirmar com certeza. Ó, e essa Bíblia aqui, em algumas notas, ela é boa. Inclusive, eu falei isso no outro vídeo. E no outro vídeo eu elogiei muito o fato dela trazer as palavras de Deus em azul em só alguns pontos específicos. Ó, aqui, por exemplo, aqui temos palavras de Deus em azul, só que só alguns pontos específicos. E eu elogiei muito ela sobre essa perspectiva. Só que eu não tinha lido não tinha chegado a ler comentários no todo dela, só em alguns comentários. E os comentários que eu escolhi ler não se tratavam de questões especificamente femininas. Então, eu acho que esse foi um erro meu, eu peço desculpas, mas eu vou retratar-me e explicar e mostrar aqui o problema dessa Bíblia. Eu vou lá no livro de Esther, e se caso você já comprou essa Bíblia, ela não é vamos dizer, não é de todo desperdiçado, porque ela traz bons comentários na questão histórico-cultural. Ela é boa, porém, ela traz o viés feminista. Infelizmente, há muitas obras que estão vindo com esse viés feminista para o público brasileiro. Não só nós, mas a gente está sendo muito atacado, bombardeado por isso. E aonde você vai tem esse problema. Por exemplo, vocês estão percebendo que eu estou fazendo aquisição de Bíblias católicas. E eu vou mostrar já para vocês. Deixa eu só deixar aberto aqui no livro de Esther. Ó, vou deixar aberto aqui. Aqui começa o livro de Esther. Tá vendo o livro de Esther? Vou deixar abertinho aqui. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre eu já marquei o problema que eu vi aqui também e na página seguinte. Mas aí eu vou deixar paradinho para vocês quiserem tirar print da tela. Aqui não é problema a verdade que eles trouxeram, em sim a escolha de palavras que eles escolheram utilizar. Mas eu vou trazer o sentido correto disso aqui para vocês. Só que o problema maior está nessa nota aqui. Ó, nessa nota aqui, isso daqui é uma interpretação de um grupo muito específico que não é respeitado em sua maioria, no sentido... Esse comentário não é aceito pela maioria da academia e nem daqueles que são mais conservadores, não é aceito. Então, é uma interpretação de uma linha específica. E eles trouxeram como sendo o significado real da palavra no sentido original. E não é assim que acontece. E aqui também tem o problema do comentário que eu já vou falar com vocês sobre isso, tá bom? Falando sobre essa linha aqui que defende esse ponto aqui, eu já vou falar logo, ó. A história de Vashti mostra como homens poderosos às vezes tratam as mulheres como troféus e em vez de pessoas.
podemos entender porque ela não quer deixar seu banquete para ser exibir diante dos convidados bêbados do rei. Especialmente se, no capítulo 1, versículo 11, significa que deve apresentar-se usando apenas coroa. Tá vendo aqui? Apenas usando coroa. Olha isso daqui tá errado. Porém, eles trazem isso como sendo uma verdade, olha só. Alguns intérpretes pensam que em Ester 1:11, o rei estava ordenando a Vaste que aparecesse despida usando apenas a sua coroa. Então, olha só de onde vem essa interpretação. Eu vou colocar um texto aí na tela para vocês, mas eu vou ler com vocês. Essa é uma interpretação que vem de alguns comentários do Midrash judeu tardio, especialmente o Midrash Rabbah de Esther. Trazer uma tradição interpretativa extra-bíblica e jogá-la em uma nota de rodapé como se fosse uma possibilidade forte, sem que o texto bíblico dê suporte a isso, serve justamente como pretexto para o comentário poder validar a frase seguinte, que a gente já vai encontrar. Vashti se torna uma espécie de heroína para as mulheres que não querem ser tratadas como objetos sexual. Ou seja, essa nota que eles trouxeram com base nessa linha de pensamento específica que só esse grupo tem e não é respeitado pela maioria dos intérpretes desse texto, isso é muito perigoso e tendencioso. Só que antes de eu continuar aqui, eu queria mostrar para vocês que eu tenho feito aquisição de várias bíblias de estudo católicas. Eu vou mostrar para vocês por que eu estou fazendo isso. Porque eu quero ampliar o meu conhecimento e o meu campo de visão. Eu não quero me limitar só ao meu grupo específico protestante para que eu venha aprender mais, para que eu venha ampliar o meu campo de conhecimento. E mesmo que eu esteja fazendo isso, eu consigo perceber quando eles trazem comentários tendenciosos e perigosos. Eu consigo perceber isso porque eu tenho estudado, porque a minha base é a Bíblia, é a palavra de Deus. Esses estudos são só para enriquecimento e para ampliar o meu entendimento sobre a interpretação correta da Bíblia, para eu, quando chegar num comentário desse aqui, perceber o que está acontecendo. Por exemplo, aí eu já mostrei para vocês que eu fiz a aquisição dessa Bíblia aqui, Ave Maria. Eu tenho gostado muito dessa Bíblia aqui, mas tem uma outra Bíblia Ave Maria que ela é de estudo. Essa outra Bíblia, eu vou botar a foto aí na tela para vocês, é diferente dessa daqui. O texto é igual, a diferença é que as notas que são trazidas na Bíblia Ave Maria de estudo tem essa tendência também, essa pegada que traz também certo discurso feminista. Isso não sou eu que estou falando, são os próprios católicos que falam isso, pelo menos os católicos mais tradicionalistas e conservadores. Já essa aqui, que é a comum, que essa daqui é da capa rosa, mas também tem a da capa marrom, que é muito bonita. Ela não traz nada disso, porque ela só traz o texto e as notinhas que vem nela são notinhas referentes só à tradução, não tem nenhum viés. Então, essa daqui ela é confiável. A outra que tem essa pegada estranha. E por que eles fizeram isso? Porque eles trouxeram numa versão tão tradicional e respeitada, por que eles trouxeram essas notas tendenciosas? Para levar as pessoas que têm essa versão como a versão do seu coração para, com mais facilidade, convencer eles dessas novas verdades, vamos dizer assim, sabe? Dessa nova forma de interpretar a verdade bíblica, né? Vamos dizer assim. E isso acontece também no meio protestante. Isso acontece, só que com a versão revista e corrigida, que é a nossa versão do coração. Veio nessa Bíblia aqui, mas não veio só nessa Bíblia aqui, não. Tem muitas Bíblias com temas femininos voltadas para o público feminino protestante que tem essa mesma pegada, tem essa mesma tendência. E são poucas as Bíblias voltadas para o público feminino que não trazem esse tipo de nota tendenciosa.
quase que a gente desanima de comprar Bíblias ou voltadas para o público feminino. Porque ou você pega uma Bíblia para o público feminino e fica desviando dessas notas, ou você compra logo uma Bíblia que não tem nada a ver com o público feminino, é uma Bíblia geral, sabe? Aí, e são pouquíssimas as Bíblias que não trazem esse tipo de comentário, são pouquíssimas. Eu tenho uma aqui que ela não traz esse tipo de comentário e ela é voltada para o público feminino. Porém, ela é um pouco cara. E essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia de Estudo da Mulher Plena. Eu também tenho outra aqui, que é essa daqui, ó. Bíblia da Mulher de Fé. Só que essa daqui, ela tem notas bem devocionais, mas mesmo assim, ela não traz nada disso. E essa daqui de baixo, ela traz certo estudo, mas ela também não traz nenhuma nota desse tipo. Então, seriam mais confiáveis, mas às vezes você quer uma Bíblia que traga mais estudos. Por exemplo, essa Bíblia aqui, ela traz um fundamento histórico-cultural. Na parte que não fala sobre essas questões, ela é boa. Porém, você tem que ficar desviando, como eu falei anteriormente. E isso é muito cansativo e decepcionante. Eu também tenho outras Bíblias católicas aqui que eu vou mostrar para vocês, só para vocês verem. Ó, eu já tinha mostrado a Bíblia de Jerusalém. Ela é muito boa. Ela é muito respeitada pela academia, mas tem muita gente que não gosta dela por algumas questões. Mas o que eu tenho usado ela é principalmente a versão. A versão dela é muito boa. E as notas que tem, e as notas que trazem uma interpretação na linguagem. Sobre a linguagem, é muito boa. Só que tem algumas notas que você tem que tomar certo cuidado. Mas não tanto pelas notas, mas pela introdução aos livros. E eu tô com essa daqui também, que é a Bíblia do Peregrino. Essa daqui ela é muito boa mesmo. E essa daqui não traz esse viés, não traz essa tendência. Então, essa daqui seria uma Bíblia de estudo dos católicos que seria boa de se ler, porque não traz nenhum tipo de viés nesse sentido, essa Bíblia aqui. E ela é grossona e a versão dela é muito boa também. Enfim, vamos voltar para a Bíblia em questão, a principal. E eu vou botar a foto dela aí de novo, só para vocês saberem que eu vou focar agora nessa daqui. Vou focar nela. E eu queria ler com vocês o que ela traz aqui. Mas eu vou começar na parte que é menos pior, vamos dizer assim. Eu vou ler, mas eu não vou ler tudo por causa da questão do YouTube. Ó, este capítulo descreve o trágico. Ó, este capítulo descreve essa palavra aqui que eu não posso ler, humano em massa. O rei reúne todas as moças virgens, formosas à vista. Lá você vai encontrar isso no capítulo 2 do versículo 3. Em seu palácio, e depois de um ano de tratamento e embelezamento em sua cama, elas nunca voltarão para casa, quer ele as convoque ou não novamente. O contador de história não se detém na injustiça do fato, mas descreve Esther como uma vencedora do processo. Ou seja, essa nota aqui, apesar de você lendo as anteriores, você vai achar que essa aqui também tem uma tendência, e eu acho que tem, de certo ponto. O que ela traz de interessante essa nota aqui? Ela quebra a ilusão romântica que as pessoas têm sobre a história de Esther, porque a história de Esther não tem nada de romântica, mas as pessoas romantizam a história de Esther fechando os olhos para os problemas que aconteciam. Aqui, por exemplo, você pode conectar com a história de Daniel. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, lá do livro de Daniel. Quando a gente chega lá na história do livro de Daniel, eles foram levados à força de sua terra para servir na corte do rei, como agradasse ao rei. E eles eram obrigados a estar lá, eles não tinham liberdade, não tinham o direito de ir embora quando eles quisessem, eles eram obrigados a estar lá. E isso acontecia aqui com essas mulheres também, elas eram forçadas a estar lá e elas não podiam mais voltar para casa, elas virariam concubinas do rei e ficariam lá à disposição do rei o resto da sua vida. E a única que seria vitoriosa nesse contexto seria aquela que se tornaria a rainha, que no caso foi Esther. Só que eu acho que eles escolheram palavras não tão... não foi a melhor escolha de palavras, eu acho que, sabe, não foi. E por mais que eles trouxeram uma verdade,
eu acho que faltou a conexão com a história de Daniel, para a gente entender que isso daqui não se destinava somente às mulheres. Homens também passaram por essa situação, como foi no caso de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, num contexto diferente, sim, para uma finalidade diferente, sim, porém eles também eram obrigados a estar num ambiente contra a sua vontade e servir ao rei e viver em função das necessidades do palácio. E a gente, aqui lendo só essa nota aqui e não fazendo essa conexão correta, que deveria estar aqui, a gente pode tirar uma interpretação que seria uma perseguição somente voltada para o público feminino, entende o que eu quero dizer? Agora vamos para o problema maior. Esse aqui é um problema, mas é um problema menor. Vamos para o problema maior. Essa nota aqui, eu já falei sobre ela, inclusive eu citei a problemática, mas eu queria focar nessa daqui, ó. Olha só, Vasti, eles vão falar sobre a personagem Vasti. Vasti é um bom exemplo de como um personagem bíblico pode ser interpretado de mais de um ponto de vista. Eu já acho que está errado aqui. Eu acho que isso daqui não cabe nesse argumento. No texto não cabe essa interpretação aqui, dois pontos de vista diferentes. Mas tudo bem, só que olha só como é que ela fala. Se você acredita que uma mulher deve obedecer a seu marido a qualquer custo, então Vasti se enganou quando desobedeceu. Então Vasti se enganou quando desobedeceu a ordem do rei. E perdeu a sua coroa. E perder a sua coroa foi um castigo bem merecido. Você está vendo aqui? Ele traz essa nota, mas não é isso que eles acreditam, porque ele traz um texto muito curtinho e ele foca aqui, olha só o que ele fala. Se você acredita que uma mulher deve obedecer ao seu marido a qualquer custo, tá vendo? A qualquer custo. Tipo assim, como se você é esse tipo de pessoa, você está satisfeito com o que o texto está entregando. Pronto. Agora, se você não é esse tipo de pessoa, agora vamos conversar. Sabe, eu achei muito tendencioso essa nota completa. Mas vamos lá. Alguns intérpretes, no entanto, aí é aquele problema que eu falei, mas eu vou ler novamente. Pensavam que Esther 1, versículo 11, o rei estava ordenando a Vasti que aparecesse despida, usando apenas sua coroa. Isso aqui é uma interpretação específica, como eu falei com vocês. E que ela estava certa em se recusar a aparecer dessa maneira, na frente dos convidados bêbados do rei. Olha só o argumento. Em vista disso aqui ser verdade, é claro que a gente pensa que é correto que ela não se apresente. Porém, isso é uma interpretação específica de um grupo específico. Isso não está falando sobre o que o texto bíblico está dizendo. E, inclusive, é uma interpretação muito tardia. Assim, Vasti se torna uma espécie de heroína para as mulheres que não querem ser tratadas como objeto sexual. Olha só que perigo essa nota. Curiosamente, sua punição deu a ela exatamente o que queria. Ela não precisava apresentar-se perante o rei. Ó, a nota é dessa pessoa aqui. Olha só que absurdo, né? Aqui eles tornam uma consequência desastrosa para essa mulher, porque ela perderia o seu título, perderia os seus privilégios, perderia o seu status, perderia o direito de ser esposa do rei, estar ao lado do rei, para uma vida de vergonha. Ela foi envergonhada, ela foi humilhada, e isso foi consequência da desobediência dela, da falta de respeito dela que ela teve perante o rei. E no contexto aqui do livro de Esther, quando apresenta Vasti e em paralelo mostra Esther, quer fazer uma comparação como uma mulher ela pode agir de maneira errada e irresponsável e como uma mulher, no caso agora Esther, pode agir de uma forma honrosa e respeitosa, e ela fez o que precisava fazer, cuidou do seu povo, foi temente a Deus, mas mesmo assim ela não saiu daquilo que a cabia fazer,
ela não desrespeitou o seu marido em nenhum momento, mas mesmo sendo respeitosa com o seu marido e submissa a ele, ela também foi temente a Deus e ela honrou com um compromisso maior que ela tinha, que era com Deus, e ela cuidou de seu povo também. E ela respeitou inclusive o seu primo, que cuidou dela como pai, Mardoqueu, e ela ouviu corretamente todas as orientações dele e as correções que ele trouxe para ela no momento certo, e ela aceitou aquilo com respeito, com submissão, e ela se torna um oposto da rainha Vasti. A rainha Vasti está aqui só para enaltecer a grandeza de Esther. Ela está aqui para demonstrar como uma mulher pode agir de forma errada e como uma outra mulher, que no caso é Esther, pode agir de forma correta. O foco do texto é esse. Aí aqui eles transformam a Vasti numa heroína do público feminista, do público, sabe? Então essa nota está errada e eu queria trazer esse alerta para todas as mulheres. Quando você comprar uma Bíblia de estudo, tenha muito cuidado ao ler as notas. Essa Bíblia aqui tem notas boas, quando se trata de questões histórico-culturais que não envolvem diretamente a mulher. Mas quando envolve diretamente a mulher, como a rainha Vasti aqui, eles trouxeram informações muito perigosas e tendenciosas. Isso só acontece aqui? Não, acontece em outras Bíblias de estudo, como eu falei com vocês. Mas aqui está acontecendo. E eu aconselhei a vocês que essa Bíblia é boa, mas eu não coloquei o link para compra no outro vídeo dessa Bíblia aqui. Não vou colocar, eu estava pensando em colocar para vocês, mas eu não vou colocar porque eu acho que existem Bíblias melhores para serem adquiridas. Apesar dessa Bíblia aqui ter vantagens, as desvantagens dela desqualificam ela no meu ponto de vista. Se eu tivesse visto tudo isso daqui antes de comprar ela, não compraria ela. Mas como eu tenho ela, eu vou continuar utilizando nas partes que ela é boa, sabe? E nas partes que ela é ruim, o que eu vou fazer? Eu não vou me basear nesses comentários. Eu vou ver e eu vou sentir tristeza por ter pessoas que estudaram tanto para chegar a esse tipo de conclusão e ter a coragem de colocar esses tipos de comentário numa Bíblia de estudo para o público cristão, em sua maioria mulheres simples e humildes que não têm às vezes a condição de ir mais a fundo e perceber que aquilo ali era uma grande mentira e uma grande manipulação da verdade. Então, gente, é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Coloquem nos comentários se vocês já perceberam esses tipos de notas tendenciosas em outras Bíblias de estudo voltadas para o público feminino. E se vocês não concordam, eu respeito a opinião de vocês, mas é assim que eu aprendo, que eu aprendi e que eu aprendo a cada dia a enxergar o texto bíblico. E que Deus abençoe a todas nós e vamos finalizar com essa palavra aqui, prezar pela honestidade na hora de interpretar o texto bíblico e explicar às outras pessoas. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todas nós.